Meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Liberdade Financeira, nosso programa sobre tudo do universo dos investimentos. Meu nome é Gabriel Mello, sou especialista em investimentos. Meu Instagram é @escolhainvestir sempre, segue lá. E hoje vamos fazer o nosso tradicional giro de notícias. Vamos falar de tudo que está quente no mundo. A nossa preocupação segue muito grande com a guerra na Rússia e na Ucrânia, né? Essa guerra que, meu Deus, tá deixando o mundo de cabeça, né, de cabeça para baixo, assim, modificando absolutamente a geopolítica do mundo inteiro, né? Então, é super importante a gente falar sobre isso e falar sobre o que está acontecendo. A grande novidade, pessoal, e já para começar, é o cancelamento da Rússia. Você já ouviu falar de cancelamento? O que está acontecendo agora é um cancelamento de um país. Pela primeira vez, a gente está tendo uma situação em que uma guerra acontece com as mídias sociais online. Porque embora a gente tenha conflitos, por exemplo, no Iêmen, tivemos conflitos no Afeganistão, na Síria, a gente não tinha esse nível de acompanhamento, né? Esse nível de praticamente Big Brother da guerra, né? Você acompanhar online o que está acontecendo lá, as explosões, enfim, todo o sofrimento, né, da população, e isso está tendo um impacto inesperado, talvez, né, para alguns, e eu chuto dizer inesperado, principalmente para a Rússia, né? A Rússia talvez não contou isso no cálculo dela na hora de fazer a análise se valia a pena ou não entrar nesse conflito. E o que está acontecendo, pessoal? A Rússia está sendo cancelada. Pela primeira vez, a gente está vendo um país ser absolutamente boicotado em todas as frentes, né? A gente tem um boicote diplomático, um boicote econômico, um boicote financeiro, um boicote cultural, um boicote esportivo e um boicote comercial. Pessoal, diplomaticamente, a Rússia nunca esteve tão isolada. Pela primeira vez em muitos anos, as Nações Unidas fizeram novamente uma reunião de emergência, não só do Conselho de Segurança, mas de todo o corpo das Nações Unidas. E numa votação muito, muito impactante, 141 países condenaram as ações da Rússia e solicitaram o encerramento imediato das hostilidades. Então, isso foi super, super impactante. A gente teve 35 países que se abstiveram, entre eles a China, e tiveram apenas 5 países que ficaram contra, né? Então, assim, foi uma votação massacrante. A Rússia está absolutamente isolada. Em uma das sessões do Conselho de Direitos Humanos, o Sergei Lavrov, né, o chanceler, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, ele foi absolutamente boicotado, enquanto ele teve que falar por vídeo, primeiro, ele teve que falar por vídeo. Por quê? Porque os aviões russos não podem cruzar outros espaços aéreos, praticamente, né? O mundo fechou o espaço aéreo para aviões russos, então o Sergei Lavrov não tinha como sair para poder estar presente pessoalmente lá na Assembleia das Nações Unidas para fazer seu discurso. Então, começou por aí. Aí, segundo, ele entrou em vídeo, na hora que ele entrou em vídeo, praticamente todo mundo da sala saiu. Ficou ali Venezuela, Coreia do Norte, enfim, né? São os países mais desalinhados ou mais alinhados à Rússia, né? Então, pô, diplomaticamente nunca esteve tão isolada. Teve uma votação no Conselho de Segurança, os membros não permanentes também votaram, então 11 votos condenando a Rússia, 3 votos de abstenção e apenas um voto contra, que foi o da própria Rússia, né? Então é incrível como a gente vê que a própria Rússia ainda está fazendo, né? Ela vota, ela é a única que está tendo algum tipo de voto a favor dela mesma. Incrível, né? Mas, enfim, a gente vê, então, um absoluto isolamento diplomático. Econômico, pessoal, vários acordos, né? Várias sanções estão sendo impostas em cima do país, várias sanções estão sendo impostas em cima das autoridades do país. Então, muitos acordos comerciais também estão sendo desfeitos. O Nord Stream 2, né, o Nord Stream 2, que era um grande gasoduto que estava sendo construído para passar por dentro da Ucrânia e chegar na Europa, foi suspenso pelo Olaf Scholz, né, o chanceler da Alemanha, né, o primeiro-ministro da Alemanha. Ele literalmente falou, olha, parou a brincadeira, né? Então, poxa, a empresa que era responsável pelo Nord Stream 2 já demitiu todo mundo, a ação da empresa caiu 95% na bolsa, né? Então praticamente já pediu falência, já quebrou, né? Outra empresa grande, né? O maior banco da Rússia, o Sberbank,
também já anunciou o fechamento das suas operações na Europa, né? Vai manter só a operação na Suíça por enquanto. Então, assim, as empresas russas estão sofrendo muito e vão sofrer provavelmente muito mais ainda. O rublo, né, que é a moeda da Rússia, caiu absurdo, está na mínima contra o dólar, né? Já caiu mais de 30% desde o começo do conflito. Então, assim, uma perda, uma destruição de riqueza absurda para os russos, né? Para quem tem dinheiro em rublos. Então, literalmente uma destruição de riqueza muito, muito forte. Financeiro, então, a gente viu o congelamento de ativos russos, até o Banco Central está tendo ativos congelados em outros países, então é uma literal tomada, né, de recurso do que eles tinham fora da Rússia, agora eles só podem manter recursos dentro da Rússia em rublos, praticamente, né? Cultural, pessoal, isso aqui é a grande novidade. Pessoal, até mesmo na área cultural, os russos estão sendo boicotados. Algumas matérias mostrando que maestros de música clássica, cantores de ópera, estão tendo seus contratos suspensos ou estão sendo demitidos por se negarem, muitas vezes, a condenar as ações do governo russo. E, claro, eles dizem o seguinte: poxa, eu tenho parentes na Rússia, como é que vão ficar meus parentes se eu ficar aqui condenando o país? Eles podem ser perseguidos, eles podem sofrer alguma represália. Então, muito difícil a situação desses artistas, mas, de qualquer forma, os países estão sem dó, eles estão realmente boicotando culturalmente a Rússia. Então, uma coisa inimaginável. Até esporte, pessoal. A FIFA tirou a Rússia da Copa do Mundo, tirou o Spartak Moscou da UEFA, né? Até o joguinho de futebol da FIFA 2022 tirou os times da Rússia do videogame. Até do jogo de videogame os times da Rússia estão saindo, né? Então, assim, é um boicote inimaginável, nunca visto, né? Uma ação extremamente coordenada, mas talvez de uma forma espontânea, né? Foi coordenada, mas foi espontâneo, não foi algo combinado. Os países começaram a se juntar e falar: não, peraí, o que é isso? Em pleno século XXI, guerra de conquista, a Rússia está querendo invadir a Ucrânia para tomar para si o território, para colocar outro governo lá, independente da vontade dos ucranianos. Então, o mundo está se revoltando de forma inimaginável e de forma conjunta. O principal, talvez, né, a questão que mais chamou atenção em relação a esse boicote, pessoal, foi a posição da Suíça, pessoal. A Suíça foi neutra durante praticamente toda a sua história. Na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, ela ficou neutra. Com aqueles milhões de mortes, ela tinha ficado neutra. E agora, não chegamos nem em 4 dígitos de mortes ainda, graças a Deus, e tomara que não aconteça, né? Mas com pouquíssimas mortes comparado com o que foi em outras guerras. E a Suíça simplesmente falou: olha, acabou a nossa neutralidade. Estamos sancionando o presidente Vladimir Putin e todo o seu gabinete, congelando ativos das maiores autoridades russas na Suíça. Isso é algo absolutamente inédito, pessoal. A Suíça quebrou a sua tradição de neutralidade. Isso aí realmente vai entrar para os livros de história. Isso é história acontecendo diante dos nossos olhos, pessoal. Isso nunca tinha sido visto. Realmente foi muito impactante e eu acho que isso mostra uma virada, né, nesse conflito. Mostra que agora, em pleno século XXI, na era das redes sociais, quem quiser posar de machão, quem quiser ser fazer bullying, né, diplomático, fazer bullying internacional com outros países que têm menos força militar, vai sofrer a represália das redes, vai sofrer o cancelamento, né? Então, estamos vendo a Rússia cancelada. E não tem um que fale assim: olha, não devia cancelar. Por quê? Porque, caramba, a Rússia chegou lá invadindo, metendo bomba, matando pessoas. Podia ter tentado uma saída negociada. Enfim, ficou numa situação lá em que a Rússia está implodindo economicamente, as pessoas estão empobrecendo, estão fazendo filas, né, para sacar dinheiro com medo dos bancos quebrar. Existe uma corrida aos bancos russos dentro da Rússia. As pessoas querem sacar dinheiro em qualquer moeda desesperadamente para ter dinheiro vivo, com medo dos pagamentos de cartão não funcionar. A Rússia foi excluída do sistema SWIFT, que é um sistema de liquidação de pagamentos internacional. Apenas alguns entes da Rússia ainda estão dentro do SWIFT, muito provavelmente por conta de recebimentos de pagamento de gás, né, desses países que dependem do gás russo, por enquanto, porque se a Rússia chegar e falar assim: olha, vou fechar o gás de vocês, acabou. É só uma vez que ela vai falar isso. E aí os países vão falar assim: ah, é? Então agora nunca mais vão comprar 1 centímetro cúbico de gás de vocês, né? Então, é um equilíbrio muito delicado se a Rússia quiser
fechar a porta do gás para esses países, nunca mais ela provavelmente vai vender gás para eles. E ela não tem tantos clientes assim, né? O pessoal fala, pô, mas a China pode absorver, né, o consumo de gás russo, né? A China pode absorver a demanda que era da Alemanha. Será? Será? E a que preço? Né? A China não gosta de pagar caro, não. Ainda mais quando ela é o cliente de salvação, né, da Rússia. Então, a China vai estar com todo o poder de dar as cartas para pagar o preço que ela quiser, provavelmente. Porque a Rússia vai acabar não tendo para quem vender, dado esse grande boicote. Né? E, então, lembrando, né, então, para fechar aqui a sessão de boicote russo, então, boicote diplomático, boicote econômico, boicote financeiro, boicote cultural, esse é inédito, boicote esportivo, também outro que também foi bem surreal, né? bem novidade, e um boicote comercial. Isso, por um acaso, está sendo positivo para o Brasil e para outros países. Por quê? Porque o Brasil, tudo que o pessoal desistir de comprar da Rússia, o Brasil vai acabar conseguindo absorver, porque a gente produz petróleo, a gente produz commodities, né? A gente também não tem uma produção tão grande de trigo, né? Que a Rússia produz bastante trigo, mas o fato é que agora esse nível de boicote, esse nível de retorno, né, de represália à Rússia, provavelmente está sendo muito acima do que a Rússia esperava e calculava. Então, isso, por um lado, pode ajudar a guerra a encerrar mais rápido, né, já que a Rússia possa perceber que vai realmente gerar um impacto absurdo em sua população, mas por um outro, pessoal, e olhando um pouco a história, né, a Rússia, ela se declarou vencedora na Segunda Guerra, mas, pessoal, morreram 28 milhões de russos. Morreu muito mais russos do que judeus na Segunda Guerra. E a Rússia considerou que ganhou a guerra. Né? Então, essa cultura bélica, né? Essa cultura de conflito russa, que é muito tradicional e conhecida, isso pode fazer com que eles temem e destruam praticamente a economia do país em nome de não dar o braço a torcer, de aparentar uma derrota. Né? Eles não vão de forma nenhuma querer aparentar uma derrota na Ucrânia e chegando a níveis de afirmações como custe o que custar. Imagina você destruir uma economia por conta de não querer fazer uma negociação, enfim, de querer se impor demais, né, os seus interesses ao custo do bem-estar da população doméstica. Né? Então, muito triste pelos russos que são contra isso e que estão lá sofrendo as represálias. A gente vê vários protestos acontecendo em toda a Rússia todos os dias, e todos os dias centenas de prisões, repressão assim, com mão de ferro dentro da Rússia. Então, difícil entender até onde isso vai, mas a análise dos economistas vem sempre no sentido de que não é possível que a Rússia vai continuar nessa linha, não é possível que isso vai se prolongar por muito tempo, ou que a gente vai ver um acirramento do conflito em nível de outros países entrando no conflito, ou até mesmo de utilizar armas nucleares. Então, até agora, isso está fora do baralho. O presidente Joe Biden fez o discurso à nação, né, o tradicional State of the Union speech, né, que é um discurso que os presidentes americanos fazem, e ele falou muito sobre Rússia, e ele garantiu isso para os americanos. Olha, não vai haver guerra nuclear e não vai haver entrada de tropas americanas dentro desse conflito de forma direta. O que eles vão fazer realmente é uma guerra a partir de sanções econômicas e também, no máximo, boicotes, né, econômicos, e, no máximo, fornecimento de armas para a Ucrânia, que vem acontecendo efetivamente. E lembrando, tivemos um episódio que também certamente já entrou para a história, vai ser contado na história do século XXI, que foi quando o presidente dos Estados Unidos, os Estados Unidos, né, chegou para a Ucrânia e falou, olha, vamos lá, Zelensky, vamos sair daí para você salvar a sua vida, porque se a Rússia chegar no teu gabinete, eles vão te matar. Aí o Zelensky falou assim, olha, eu não preciso de uma carona, eu preciso de munição antitanque, eu preciso de foguetes, eu preciso de armas. Se você quer me ajudar, me dê armas, não me dê uma carona. Isso ficou muito forte. O Zelensky subiu muito de popularidade. Hoje, dentro da Ucrânia, ele que tinha uma popularidade na faixa de 29%, 30%, subiu para 92%. Então, ele está muito popular, ele está muito forte. Ele está sendo visto como um grande herói nacional, um grande herói mundial por resistir, né, literalmente nessa luta de Davi contra Golias, né? A capacidade militar da Rússia é 5 vezes maior do que, se não for maior ainda do que isso, do que a capacidade militar ucraniana. Então, ele está ganhando muito apoio por estar tão valente, né, tão corajoso, resistindo contra um oponente tão mais poderoso do que eles. Né?
Bom, e as commodities, pessoal? A gente está vendo o petróleo disparando. Estamos quase chegando no nível de falar um segundo choque do petróleo, né? Então, nos anos 70 ali, a gente viu o petróleo sair da casa de 10 dólares para 70 dólares e até mais. E agora a gente viu o petróleo passando dos 100 dólares e passando lotado, né? Foi embora, já bateu 117, agora está ali 113, 115. Então, assim, mesmo que a gente tenha reservas muito grandes sendo descobertas, a preocupação é com o fornecimento do petróleo, porque a Rússia é uma grande exportadora, a Rússia é uma grande produtora mundial. E o pessoal da OPEC, que é aquele cartel dos países árabes ali, liderado pela Arábia Saudita, eles já falaram assim, olha, não vamos aumentar a produção, não. Ah, tá tendo guerra? Não, tudo bem, mas não vamos aumentar a produção, não. Estão ali imexíveis. Então, a situação é que a gente espera, até que a tensão do conflito alivie um pouco, a gente espera preços mais altos de petróleo. E pode haver, eventualmente, né, nessa situação sempre ligada a um temor, né, de abastecimento, mais altas, fortes, como que a gente viu, esteve acompanhando até agora. Mas tudo isso é meio artificial, porque na hora que para esse conflito, poxa, o abastecimento vai acabar se normalizando e o petróleo tende a cair tudo que ele subiu em cima dessa escalada de tensão. Então, fazer trade em cima disso, pessoal, é muito perigoso, muito complicado. Tomem cuidado, porque muita gente quer fazer esse tipo de especulação e acaba perdendo muito dinheiro, tá? Então, o gás natural também, pessoal, está nas máximas. A gente viu que o gás natural, que já estava caro, já estava subindo antes do conflito, agora está muito mais alto, muito mais caro. Em relação à inflação, a gente está vendo também, pessoal, uma inflação mundial, né? Em nível mundial, os bancos centrais para todos os lados estão subindo juros. A Rússia, inclusive, teve uma reunião de emergência do Banco Central russo depois dessas quedas absurdas do rublo, né, do dinheiro deles, e aumentou emergencialmente de 9,5% para 20% a taxa de juros da moeda deles. Então, hoje, a taxa de juros interna da Rússia é de 20%, numa canetada mais que dobrou, né? Então, a gente tem uma expectativa, já agora falando dos Estados Unidos, né? A gente tem uma expectativa pelo Goldman Sachs de 11 aumentos de taxa de juros nos Estados Unidos. E a gente já vai começar esse mês, né? A gente já está dentro daqui a pouquinho, acho que se não me engano é dia 18, vai vir a reunião do Federal Reserve, e aí já vamos ter primeiro aumento de taxa de juros em muito tempo nos Estados Unidos, e as apostas que vinham naquela de, mas deve subir 0,5%, porque eles estão muito atrás da curva, a inflação lá está muito alta, está acima de 7,5% a expectativa. Será que eles vão sair do portão, como eles falam, né? Out of the gate, né? Sair do portão já com 0,5% de alta ou 0,25%? Né? E aí ontem o Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve, falou não, né? Ele deu uma acalmada nos ânimos e deu a entender que vai começar com 0,25 mesmo, né? Que eles não vão fazer incrementos de 0,5, e sim de 0,25. Mas, olhando para frente, não se sabe se ali na frente eles podem acelerar ou não esse nível de incrementos, né? Vamos acompanhar para ver. Bom, a Rússia, então, no Brasil, como é que ficamos a inflação? Pessoal, a inflação IPCA, ele veio um pouquinho acima do esperado, veio 0,99, se não me engano, contra a expectativa de 0,85. Isso fez a curva de juros futuros já subir novamente, ela que vinha, né, lá na parte mais longa da curva, vinha recuando, vinha fechando, né, essa curva, e agora, de repente, passou a subir de novo, com essa inflação um pouquinho acima da expectativa, e também com essa expectativa de maior inflação, né, mundial, dado tanto a questão de fornecimento mesmo, de insumos que estão complicados, né? A gente vê que insumos como paládio, insumos como os minérios que são utilizados para fazer baterias, né? O níquel, o cobre, enfim, vários níveis eles chamam de metais raros, né? Rare earths, né? Esses metais, eles estão muito difíceis, né, de conseguir, né? Existe uma falta de suprimento mundial, tanto que a gente viu aí o mercado de microchips sendo extremamente impactado pela falta de microchips no mercado. Então, a gente vê que no Brasil a gente vai sofrer tanto pela questão interna, né, a gente está ainda com o processo inflacionário interno, quanto pela questão externa. E a novidade, como a gente já vinha falando, é a questão do dólar, né? O dólar, ele, embora tenha dado uma alta, né, ele bateu ali R$5, chegou a 4,99 e aí subiu de novo para 5,16, 5,17, e isso em cima da tensão que aumentou muito na Rússia, né, em relação a essa guerra. Agora, novamente, o dólar já começou a recuar um pouquinho, 5,7, 5,8, e assim, olhando pelo fundamento econômico, a gente vê que
a taxa de juros brasileira está muito mais alta do que os Estados Unidos. A taxa de juro real brasileira, ou seja, o que você ganha acima da inflação em aplicações financeiras, é muito mais alta do que os Estados Unidos, até porque o juro real nos Estados Unidos é negativo. Lá você não ganha acima da inflação, você perde um pouquinho, né? Um juro real negativo. Enquanto que aqui a gente consegue aplicações com juro real positivo ainda, né? Acima da inflação, 5, 6%. Então, a gente está ainda conseguindo atrair recursos, e aí essa entrada de recursos está forçando o dólar para baixo, e isso tende a ajudar de alguma forma na questão inflacionária em relação aos insumos importados, né? Então, isso para a gente vai ser positivo. O Brasil, de uma certa forma, ele está bem posicionado para ganhar com as oportunidades que vão surgir com essa crise, com as oportunidades que vão surgir dessa guerra, tanto por receber recursos de investimento que estavam saindo da Rússia, quanto por oportunidades em relação à sua economia, né? A economia que a gente tem, que mostra que é uma economia que está muito mais preparada com esse nível de taxa de juros alto, né? Com foco em controle da inflação, que vem de muito mais tempo, né? O Banco Central vem subindo juros aqui há muito mais tempo. Então, isso tende a ser bem positivo para a gente. Outro dado super importante, Morgan Stanley retirou do índice MSCI os índices russos, as empresas russas. Isso vai ter um impacto enorme, porque quando eles retiram isso, significa que os ETFs, né, aqueles fundos passivos que seguem esses índices, vão ter que vender esses ativos. Ou seja, eles vão ter que vender ativos russos assim no atacado. Isso vai derrubar mais ainda os ativos russos. A Bolsa Russa já caiu mais de 50%. Né, desde que começou esse conflito, uma queda brutal, mais uma vez outra destruição de riqueza. Imagina você se tivesse dinheiro na Rússia aplicado em ações russas, né? A bolsa está até fechada, não está nem abrindo, né, porque só vinha caindo desesperadamente. Então, com essa saída do índice do Morgan Stanley e outras, né, outras represálias econômicas, o Brasil tem um espaço para ocupar esse vácuo, para buscar esses recursos e ainda assim conseguir ter um ganho, vamos dizer, de posição, né, recuperando, vamos dizer, aumentando o seu market share aí dentro dos investimentos globais na prateleira global aí que temos de oportunidades de investimento. Então, dentro do Brasil, a gente tem algumas oportunidades e nos Estados Unidos a gente vê ainda um temor muito grande em relação ao aumento de taxas de juros, né? Ninguém sabe qual o impacto que isso vai ter na economia e até que ponto o Fed vai conseguir balancear o combate à inflação e não gerar uma recessão, né? Não gerar uma contração econômica forte demais que vai gerar e jogar a economia numa recessão, numa queda de crescimento econômico muito grande. Por enquanto, a economia lá vem muito acelerada, né? Justamente isso que vem gerando a inflação, e agora a gente vê esses esforços para resfriar um pouco isso. Isso tende a ser, vamos dizer assim, difícil, né? Porque a inflação lá já está bem alta, a inflação daquelas de salários, né? Onde tá difícil contratar as pessoas lá, porque se você não pagar um salário muito alto, a pessoa não vai trabalhar. Então, a inflação de salários lá está muito alta. Bom, então, assim, pessoal, de uma forma geral, a gente vê um mundo ainda muito tenso, totalmente focado na questão do conflito Ucrânia e Rússia. Interessante que já nem se fala tanto mais do Covid, né? Mas o Covid ainda está aí, ainda estamos tendo mortes diárias no Brasil, na faixa de 300 mortes por dia. A média de infectados também ainda está alta, está na faixa de 50 mil infecções por dia, na média. Né? Ontem eu vi no jornal, foram 29 mil e poucos novos infectados. Mas mesmo que a pandemia esteja com essa cara de finalmente, ela não acabou, mas para o contexto de noticiário, a gente já vê um foco de primazia total na questão do conflito da Ucrânia com a Rússia. Então, temos que ficar de olho nisso, ver os desdobramentos disso no mercado, e sempre lembrando que, pessoal, guerras, a gente sabe como começa, mas a gente nunca sabe como terminam. Então, muito cuidado, é um momento de fazer caixa, de esperar por oportunidades. Se for fazer compras de renda variável, compre bem de pouquinho, bem aos poucos, né, gradualmente, porque a volatilidade segue muito alta. Isso é muito ruim para os negócios, né? É bom por um lado, que sempre aparece alguma oportunidade, mas é difícil você acertar, né? É difícil você entender o que vai acontecer logo ali na frente, porque tudo pode mudar em um segundo. Imagina, o Putin colocou em alerta o esquadrão de armas nucleares deles, né? A parte do exército que cuida das armas nucleares está em alerta máximo, fazendo exercícios. Nossa, imagina se sai uma bomba nuclear. Não, ninguém espera isso, graças a Deus, né? E tomara que não aconteça, mas se sair, pode acontecer.
Se a gente chegar no nível de algum maluco ucraniano, algum cidadão revoltadíssimo, entre lá, faça um ataque suicida, mate alguma autoridade russa dentro da Rússia, e aí isso pode escalar ainda mais o nível do conflito. Então, pessoal, muito cuidado nesse contexto. Eu acho que é um momento de a gente realmente buscar oportunidades, mas com muita tranquilidade, com muita prudência, sem pressa, né? Fazer um caixa, aproveitar que a renda fixa está pagando taxas boas, mesmo para liquidez diária, e aí enxergando as oportunidades à medida que elas vão aparecendo. Bom, a princípio era isso. Espero que estejam todos bem. Vamos acompanhar esse conflito, se cuidem e a gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.